Imagine acordar e descobrir que uma empresa centenária pode ter encontrado uma forma de mudar o futuro dos aviões. Parece exagero, pois foi exatamente essa reação que tomou conta de especialistas, fabricantes e companhias aéreas quando a Rolls-Royce revelou detalhes de sua mais nova geração de motores aeronáuticos. Por décadas, a indústria da aviação seguiu praticamente a mesma fórmula. Os aviões ficaram maiores, mais eficientes e mais tecnológicos, mas o princípio básico dos motores continuou relativamente parecido. A cada nova geração surgiam melhorias graduais. Um pouco menos de consumo, um pouco mais de potência, um pouco menos de ruído. Mas desta vez, algo parecia diferente. Nos bastidores do setor, engenheiros começaram a comentar que a Rolls-Royce não estava simplesmente apresentando uma atualização comum. Muitos acreditam que a empresa está tentando dar um salto tecnológico capaz de redefinir os padrões da aviação comercial nas próximas décadas. E existe um motivo para tanta atenção. Hoje, as companhias aéreas enfrentam uma pressão enorme. Os custos de combustível continuam representando uma das maiores despesas operacionais. Ao mesmo tempo, governos de todo o mundo estão exigindo reduções nas emissões de carbono. E os passageiros querem passagens mais acessíveis sem abrir mão de conforto e segurança. Resolver tudo isso ao mesmo tempo parecia quase impossível. Mas e se um novo tipo de motor pudesse atacar vários desses problemas de uma só vez? É exatamente essa possibilidade que está fazendo investidores, fabricantes de aeronaves e especialistas acompanharem cada passo da Rolls-Royce. O mais interessante é que essa história não começou ontem. Durante anos, equipes de pesquisa trabalharam silenciosamente em projetos que poucos conheciam. Muitos desses experimentos ficaram escondidos dos holofotes, longe das manchetes e das redes sociais. Agora, os resultados começam a aparecer. E o que está sendo revelado pode impactar muito mais do que apenas a aviação comercial. Estamos falando de uma tecnologia que pode influenciar rotas globais, custos operacionais e até a maneira como o mundo pensa sobre transporte aéreo sustentável. Antes de continuarmos, quero saber sua opinião. Você acredita que veremos aviões muito mais eficientes e sustentáveis nos próximos 10 anos, ou acha que a indústria ainda está longe dessa realidade? Escreva sua resposta nos comentários. Mas para entender por que tanta gente está falando sobre essa possível revolução, primeiro precisamos olhar para um problema gigantesco que a aviação tenta resolver há décadas e que continua desafiando até as empresas mais avançadas do planeta. Para entender por que o novo projeto da Rolls-Royce está gerando tanta expectativa, precisamos falar sobre um problema que acompanha a aviação há décadas. E não estamos falando de velocidade. Os aviões modernos já são incrivelmente rápidos. Eles conseguem transportar centenas de passageiros por milhares de quilômetros em poucas horas. O verdadeiro desafio está em fazer isso gastando menos combustível, produzindo menos emissões e mantendo os custos sob controle. Parece simples. Mas não é. Hoje, uma companhia aérea pode gastar bilhões de dólares por ano apenas com combustível. Pequenas melhorias de eficiência podem representar economias gigantescas. Em alguns casos, reduzir o consumo em apenas alguns pontos percentuais pode significar milhões de dólares economizados anualmente. É por isso que cada gota de combustível importa. O problema é que os motores atuais estão se aproximando de limites físicos difíceis de superar. Durante décadas, engenheiros aumentaram temperaturas, melhoraram materiais, aperfeiçoaram turbinas e otimizaram sistemas internos. Cada avanço trouxe ganhos importantes. Mas os ganhos ficaram cada vez menores. Imagine alguém tentando espremer as últimas gotas de água de uma esponja quase seca. É mais ou menos essa a situação da indústria hoje. Enquanto isso, outro desafio cresce rapidamente. A pressão ambiental. Diversos países estabeleceram metas agressivas para reduzir emissões nas próximas décadas. Organizações internacionais e fabricantes estão investindo bilhões em tecnologias mais limpas. O setor aéreo sabe que precisará mudar para continuar crescendo no futuro. E é aqui que a situação fica complicada. Baterias ainda são pesadas demais para alimentar grandes aviões comerciais em voos de longa distância. Hidrogênio continua enfrentando enormes desafios de armazenamento e infraestrutura. Combustíveis sustentáveis ajudam bastante, mas ainda não resolvem completamente o problema da eficiência. Ou seja, não existe uma solução mágica. Pelo menos não existia. Nos últimos anos, a Rolls-Royce começou a apostar em uma ideia que parecia ambiciosa demais para alguns especialistas. Em vez de buscar apenas melhorias pequenas,
A empresa passou a explorar uma arquitetura de motor completamente diferente, capaz de entregar ganhos muito maiores do que a indústria estava acostumada a ver. Se funcionasse, o impacto poderia ser enorme. Menos combustível, menos emissões, menos custos, maior alcance, maior eficiência. De repente, o que parecia impossível começou a parecer alcançável. Mas qual é exatamente essa tecnologia? O que existe dentro desse novo motor que está fazendo tanta gente acreditar que estamos diante de uma das maiores mudanças da história da aviação moderna? A resposta envolve décadas de pesquisa, engenharia de ponta e uma solução que pode parecer simples à primeira vista, mas que exigiu alguns dos avanços mais impressionantes já vistos na construção de motores aeronáuticos. Depois de anos de desenvolvimento, a Rolls-Royce começou a mostrar ao mundo o que muitos consideram o projeto mais importante da empresa em décadas, o conceito conhecido como UltraFan. À primeira vista, ele parece apenas mais um motor gigante preso à asa de um avião. Mas o que está escondido por trás dessa aparência familiar é o que realmente impressiona. O UltraFan foi criado para quebrar barreiras que pareciam quase impossíveis de superar. O primeiro detalhe que chama a atenção é o tamanho de seu enorme ventilador frontal, conhecido como fan. Ele foi projetado para mover uma quantidade muito maior de ar usando menos energia. Isso pode parecer um detalhe técnico, mas é justamente aí que está o segredo. Na aviação moderna, mover mais ar de forma eficiente geralmente significa gastar menos combustível. E a Rolls-Royce levou essa ideia ao extremo. O novo sistema utiliza uma arquitetura avançada chamada de Geared Turbofan. Em termos simples, uma caixa de engrenagens inteligente permite que diferentes partes do motor girem em velocidades ideais ao mesmo tempo. Isso reduz desperdícios e melhora significativamente a eficiência geral. Mas as novidades não param aí. Os engenheiros também desenvolveram materiais extremamente leves e resistentes. Algumas peças utilizam compostos avançados de carbono e ligas metálicas capazes de suportar temperaturas e forças impressionantes. O resultado: menos peso, maior durabilidade, melhor desempenho. E existe outro fator que poucos imaginam. O UltraFan foi projetado pensando não apenas nos combustíveis atuais, mas também nos combustíveis sustentáveis que devem dominar o futuro da aviação. Isso significa que as companhias aéreas não precisariam substituir toda a sua infraestrutura para aproveitar parte dos benefícios da nova tecnologia. De repente, a transição para uma aviação mais limpa parece muito mais viável. Os testes iniciais chamaram a atenção de especialistas porque indicaram ganhos de eficiência que podem superar em muito as melhorias tradicionais vistas entre gerações de motores anteriores. Para uma indústria acostumada a comemorar pequenos avanços, isso é algo enorme. E é exatamente por isso que fabricantes de aeronaves estão observando cada etapa desse projeto. Se esses resultados forem confirmados em larga escala, o impacto pode ir muito além dos laboratórios da Rolls-Royce. Estamos falando de uma tecnologia capaz de alterar a economia de companhias aéreas inteiras, mudar a forma como rotas são planejadas e até influenciar quais aeronaves dominarão os céus nas próximas décadas. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. O que tudo isso significa para as empresas aéreas, para o preço das passagens e para os milhões de passageiros que voam todos os anos? A resposta pode ser muito mais surpreendente do que você imagina. É fácil olhar para um motor de avião e pensar que ele só interessa aos engenheiros. Mas a verdade é que mudanças como essa podem afetar diretamente milhões de pessoas em todo o planeta. E tudo começa com um número simples: consumo de combustível. Quando uma companhia aérea reduz o combustível necessário para operar seus aviões, ela não está apenas economizando dinheiro. Ela está mudando toda a matemática do negócio. Menores custos operacionais significam mais flexibilidade para abrir novas rotas, aumentar a frequência de voos e competir de forma mais agressiva no mercado. Imagine uma empresa aérea economizando milhões de dólares por ano em sua frota. Esse dinheiro pode ser reinvestido em aeronaves mais modernas, melhorias para passageiros e expansão de operações. Mas os benefícios podem ir ainda mais longe. Com motores mais eficientes, aviões conseguem voar maiores distâncias usando a mesma quantidade de combustível. Isso abre portas para rotas que antes não eram economicamente viáveis. Cidades que hoje dependem de escalas poderiam ganhar voos diretos. Viagens internacionais poderiam se tornar mais eficientes. E algumas regiões do mundo poderiam ficar muito mais conectadas. Agora pense no impacto ambiental. A aviação responde por uma parcela importante das emissões globais de carbono.
Mesmo pequenas reduções por aeronave podem gerar resultados gigantescos quando multiplicadas por dezenas de milhares de voos realizados diariamente. É exatamente por isso que governos, reguladores e investidores estão acompanhando essa tecnologia tão de perto. Eles sabem que melhorias de eficiência não são apenas boas para os negócios. Elas também podem ajudar o setor a cumprir metas ambientais cada vez mais exigentes. Mas existe outro detalhe que chama a atenção. Motores modernos não são desenvolvidos apenas para economizar combustível. Eles também buscam reduzir ruídos. Isso significa aeroportos mais silenciosos, menos impacto para comunidades próximas e uma experiência potencialmente mais agradável para passageiros. Em outras palavras, um único avanço tecnológico pode gerar benefícios em várias áreas ao mesmo tempo. E é justamente aqui que a história fica ainda mais interessante. Se a Rolls-Royce realmente conseguir transformar essa tecnologia em um padrão da indústria, outras fabricantes não terão escolha. Elas precisarão responder. E quando gigantes globais começam a competir para criar a próxima geração de motores aeronáuticos, algo extraordinário acontece. A inovação acelera. Se existe uma regra no mundo da tecnologia, é esta: quando uma empresa dá um passo gigantesco à frente, os concorrentes não ficam parados. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Enquanto a Rolls-Royce desenvolve o UltraFan, outras gigantes da indústria aeronáutica estão investindo bilhões de dólares em suas próprias apostas para o futuro. A competição é tão importante porque o mercado de motores de avião vale centenas de bilhões de dólares ao longo das próximas décadas. Quem liderar a próxima revolução tecnológica poderá equipar milhares de aeronaves em todo o mundo. E isso significa contratos enormes, empregos, influência global e uma posição estratégica em um dos setores mais importantes do planeta. Empresas como a GE Aerospace e a Pratt & Whitney também trabalham em motores mais eficientes, materiais avançados e novas arquiteturas capazes de reduzir consumo e emissões. Mas a disputa não acontece apenas entre fabricantes de motores. Ela envolve governos, universidades, startups e até empresas de energia. Alguns grupos apostam em combustíveis sustentáveis de aviação. Outros acreditam que o hidrogênio será a grande solução. Há também projetos focados em sistemas híbridos que combinam diferentes fontes de energia. O interessante é que ninguém sabe exatamente qual tecnologia vencerá. Talvez o futuro não dependa de uma única solução. Talvez vejamos diferentes tecnologias trabalhando juntas. Voos regionais podem utilizar sistemas diferentes dos usados em rotas internacionais. Aeronaves de carga podem seguir um caminho. Aviões de passageiros podem seguir outro. O que sabemos é que o setor entrou em uma fase de transformação que não acontecia há muito tempo. Especialistas frequentemente comparam o momento atual às grandes revoluções que mudaram a aviação no passado. Primeiro vieram os motores a pistão. Depois os motores a jato. Agora, muitos acreditam que estamos observando o nascimento da próxima grande mudança. Mas existe um detalhe que torna tudo ainda mais fascinante. Nem sempre a tecnologia mais avançada vence. Histórias da indústria mostram inúmeros exemplos de projetos brilhantes que nunca chegaram ao mercado em larga escala. Algumas ideias eram boas demais para a tecnologia da época. Outras eram simplesmente caras demais. Por isso, o verdadeiro desafio da Rolls-Royce não é apenas criar um motor revolucionário. É provar que ele pode operar de forma confiável, econômica e escalável durante décadas. E aqui vale uma reflexão. Pense em quantas tecnologias transformaram sua vida nos últimos anos. Smartphones, inteligência artificial, carros elétricos e internet rápida pareciam coisas distantes pouco tempo atrás. Agora fazem parte do nosso dia a dia. Qual tecnologia você acredita que mais vai mudar o mundo nos próximos 20 anos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Porque a próxima parte desta história mostra algo ainda mais impressionante. Porque muitos especialistas acreditam que estamos vendo apenas o começo de uma transformação muito maior do que um simples novo motor de avião. Se você gosta de descobrir tecnologias que podem mudar o mundo antes que elas se tornem comuns, este é o momento perfeito para se inscrever no canal. Porque o que vamos revelar a seguir mostra que a Rolls-Royce não está sozinha nessa corrida, e alguns concorrentes estão preparando respostas que podem surpreender todo o setor. O que começou como um projeto ambicioso agora está se transformando em uma disputa global bilionária. E os próximos vencedores dessa corrida podem definir o futuro da aviação pelos próximos 30 ou até 40 anos. Quando a maioria das pessoas vê um avião cruzando o céu, ela enxerga apenas um meio de transporte.
Mas por trás daquela aeronave existe uma das máquinas mais complexas já construídas pela humanidade. E é justamente por isso que qualquer avanço importante em motores aeronáuticos pode gerar consequências enormes para o mundo inteiro. O projeto UltraFan da Rolls-Royce representa muito mais do que uma simples melhoria de desempenho. Ele simboliza uma mudança de mentalidade dentro da indústria. Durante décadas, os fabricantes buscaram avanços graduais. Agora, a pressão por eficiência, sustentabilidade e redução de custos está forçando empresas a pensar de forma muito mais ousada. E isso pode ser apenas o começo. Os próximos anos serão decisivos. Os testes continuarão ficando mais rigorosos. Novas validações serão realizadas. Fabricantes de aeronaves analisarão cuidadosamente os resultados. Companhias aéreas estudarão custos, manutenção e desempenho operacional. Cada etapa será observada de perto. Porque quando se trata de aviação, não existe espaço para erros. Um motor precisa funcionar milhares e milhares de horas sob condições extremas. Precisa enfrentar calor intenso, frio extremo, tempestades, longas viagens e operações contínuas durante décadas. É por isso que mesmo as tecnologias mais promissoras precisam provar seu valor antes de serem adotadas em larga escala. Mas se os resultados continuarem positivos, o impacto poderá ser extraordinário. Imagine aviões consumindo significativamente menos combustível. Imagine uma redução importante das emissões globais da aviação. Imagine rotas mais eficientes conectando partes do mundo que hoje enfrentam limitações econômicas. Imagine passagens potencialmente mais competitivas graças à redução dos custos operacionais. Tudo isso começa com uma única pergunta: e se os motores do futuro forem muito mais inteligentes do que os atuais? Essa é exatamente a aposta que empresas como a Rolls-Royce estão fazendo neste momento. E talvez o aspecto mais surpreendente de toda essa história seja que estamos assistindo a essa transformação acontecer em tempo real. Daqui a algumas décadas, as pessoas poderão olhar para trás e enxergar este período como um momento em que a aviação entrou em uma nova era. Uma era de maior eficiência, maior sustentabilidade, maior conectividade global. E tecnologias que hoje parecem futuristas, mas que amanhã poderão ser comuns. O que parecia impossível há alguns anos agora está sendo testado diante dos nossos olhos. E se a Rolls-Royce conseguir cumprir suas promessas, o impacto não será sentido apenas nos aeroportos. Será sentido em toda a economia global. Porque às vezes uma única inovação não muda apenas uma indústria. Ela muda a forma como o mundo se move. E a história não para por aqui. No próximo vídeo, vamos explorar outra tecnologia impressionante que pode transformar completamente o futuro do transporte e da energia, mostrando como algumas das maiores empresas do planeta estão competindo para dominar a próxima grande revolução tecnológica. Você não vai querer perder o que está chegando.